Vamos agora falar sobre tecnologia. Em pouco tempo, o TikTok tornou-se uma das plataformas mais influentes do planeta. E agora, sob risco de ser forçado a vender as suas operações nos Estados Unidos ou até mesmo ser banido do país, o futuro da rede levanta questões fundamentais. Trata-se de uma preocupação legítima com a segurança nacional ou também de uma batalha pelo domínio do mercado digital. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com Cristóvão Vanderlei, sócio-diretor da Start Lab. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. E aí, essa sanção dos Estados Unidos, que começou com Biden, continua com Trump, tem mais a nos dizer sobre o TikTok ou sobre os Estados Unidos, na tua opinião, Cristóvão? Como é que fica essa história? Está se alongando aí durante alguns meses. Eu acredito muito que isso é só uma ponta de lança, o que acabou gerando toda uma discussão global. E aí a gente está muito focado nessa questão geopolítica. Tem muito mais trabalho ali de geopolítica de quem vai ter o dado do que qualquer outra coisa. Não tem muita explicação. O TikTok acabou se destacando no momento crucial dessa batalha entre Estados Unidos e China, de uma forma mais ampla pela tecnologia e pelos dados. Esse é o grande mote de toda essa história. E acabou sendo o centro da conversa, mas não é só ele que está nessa conversa, não. Você tem a percepção de que talvez se o TikTok fosse neozelandês, ele sofreria essas sanções? Ou é realmente por ser uma plataforma chinesa que acaba entrando na mira dos americanos? Não, na verdade, por ser chinesa mesmo, ele é muito mais, foi muito mais nervoso esse trabalho que foi feito pelos americanos, porque até virou uma moeda de troca por algumas questões que estava se já negociando com a China de uma forma geral. Quando já se começou aquela sanção um tempo atrás em relação à tecnologia, aos supercomputadores, à supercondutatividade, tem um trabalho ali que foi é, quando começou a se bloquear e o americano percebeu que no final das contas o chinês conseguiu achar caminhos alternativos para continuar trabalhando, ele teve que buscar outras armas para começar a atrapalhar. E o dado, no final das contas, como você falou da expansão do TikTok no mundo, a expansão com os americanos nesse formato de vídeo curto foi muito rápido e muito forte. Então, o chinês começou a ter uma quantidade de dados, não só de cadastro desse americano, mas de como ele faz a compra, de quanto ele consome de internet, aonde ele está. São dados muito sensíveis para deixar na mão de um outro governo. Então, é isso que acabou ajudando a esse trabalho todo de convencimento da população americana que é muito perigoso ter esses dados na mão do chinês. E aí entra essa pergunta, é justificável talvez essa preocupação com tantos dados pessoais, com muita influência, já que o TikTok é uma das plataformas mais influentes do planeta em questão de produção de conteúdo, criou esse mecanismo de consumir conteúdos rápidos que foi replicado pelo Instagram, replicado pelo YouTube. É válida essa preocupação americana e ela pode se estender para outros países? Isso seria viável? Eu acho que ela tem que ser uma preocupação global. Na verdade, eu acredito que todas essas plataformas, a gente tem que ter um mínimo de regulamentação para que a gente tenha algum tipo de controle. Eu sei que é extremamente complicado, cada um tem a sua opinião, o que é uma deepfake, o que é um trabalho que não é para ser falado, o que é a liberdade de expressão, tanto falada ultimamente, qual que é o limite da liberdade da expressão, de comunicação. E a gente tem que pensar que quem é o governo que tem realmente autoridade para ter todos esses dados? Quem é a empresa que deve ter todos esses dados? Então, assim, a gente não vai chegar numa conclusão. Se eu perguntar para um chinês ou então para um povo que não gosta muito do americano, ele vai falar, mas por que que o americano tem que ter esse poder dos dados? Será que então esses dados só do povo americano deveria estar na mão do americano? Como é um pouco do que está se pensando quando se fala em vender as operações do TikTok nos Estados Unidos. O próprio TikTok conseguiu enxergar dessa forma e está tentando fazer uma descentralização de dados ao redor do mundo para que tenha um pouco mais de transparência, porque sabe que na sequência, assim que acabar com toda essa história nos Estados Unidos,
a chance da comunidade europeia ir para cima de dados como esse é muito grande. Então, não dá para a gente pensar isoladamente. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma mais ampla. Cada povo tem o seu dado, ou cada um é responsável pelo seu? Como é que a gente regulamenta isso, né? Como é que a gente faz o controle disso? E precisa de controle? E aquela história, o que expressivamente, o que você caracterizaria como uma regulamentação viável para essas novas tecnologias? Porque quando a gente fala em regulamentação de internet, tem que ser muito ampla, porque a tecnologia ela vai avançando o tempo todo. Então, a hora que você enforca de um lado, aí cria-se uma porta do outro para você conseguir achar uma brecha. Então, como é que seria essa regulamentação? O que você enxerga como uma regulamentação viável para a tecnologia, em especial essas redes sociais que viraram tema de discussão, inclusive no judiciário brasileiro? Assim, a regulamentação, o que mais é sensível hoje, quando a gente fala de LGPD, quando a gente fala de GPDR de uma forma geral, ela trouxe uma solução muito interessante para que a gente tivesse, no mínimo, como você não consegue controlar, como você não consegue brecar essa disseminação da informação, no final das contas é mais fácil você ter sanções claras do que vai acontecer com essas empresas para que a gente consiga ter algum resultado de controle. Então, o que a gente tem enxergado de uma forma mais ampla, não só com as empresas de tecnologia, mas todas as empresas de uma forma geral, é que se a gente não tiver uma responsabilização, independente de onde está a sede dessa empresa, de onde está esse dado, de onde esse dado foi coletado, como é que é a quantidade de uso, como é que a gente faz o transbordo dessa informação, né? Porque hoje, assim, não adianta. Todo mundo quer uma hiperpersonalização para que sejam melhor atendidos, mas também não quer que seja usado o dado. Então, como é que a gente faz essa regulamentação? Eu acho que a gente, infelizmente, tem que ir muito mais na questão da sanção, onde você vai ter uma questão de você limitar o que você pode usar, do que uma questão de assim, não, eu vou regulamentar, eu vou ter acesso a isso, porque se todo mundo tiver acesso, aí que o controle realmente não vai acontecer, né? Perfeitamente. Aí, por exemplo, o quanto que a gente consegue fazer de restrição para, ao mesmo tempo, não brecar o avanço da tecnologia? É uma discussão bastante tem que ser muito É, equilibrada, né? Um equilíbrio muito tênue entre você brecar o avanço da tecnologia e você conseguir esse controle sobre os dados pessoais, que teoricamente já está garantido na LGPD. e quando a gente fala, quando eu penso em rede social hoje, o próprio TikTok mesmo, o TikTok ele tem o limite dele ali, ele está muito tênue entre ele estar conseguindo um valor de mercado interessante versus o que ele tem de alcance hoje. Ele conseguiu uma metodologia muito forte de engajamento desses vídeos curtos, ele mudou a forma como o conteúdo é consumido no mundo, muito nessa onda do viral, mas a gente já sentiu que isso não se sustenta para se manter de uma forma econômica. E aí, quando a gente começa a transformar os criadores em pequenas agências, e essas agências começam a ser influenciadores mais fortes de marcas, a gente tem que começar a ter resultado. E para ter resultado, você tem que trabalhar esse dado. Então, a empresa que quer o resultado financeiro para conseguir trabalhar esse número, com esses criadores de conteúdo, com esses influenciadores, com essas redes sociais de uma forma, não só o TikTok, mas todas as redes, a gente tem que pensar que, ok, então o dado tem que existir, ele tem que ser usado para o bem, tem que ser usado para hiperpersonalização. A gente só tem que realmente saber como dosar isso para que a gente tenha uma nova comunicação, porque os novos criadores, hoje em dia, já estabeleceram. E quem trabalha hoje focado numa única rede social, acho que esse assunto todo do TikTok trouxe uma discussão muito interessante, que os criadores que focaram toda a sua estratégia numa única rede social começaram a perceber que não dá para ficar numa única rede ou num único caminho. A gente tem que ser amplo, a gente tem que ouvir o nosso cliente em todas as plataformas.
E isso realmente cria uma disputa que é até muito favorável, porque se eu começo a ter essa disputa, eu começo a ter outras opções muito fortes, como você mesmo disse, do Instagram, como tem do YouTube e tudo mais, a gente consegue com que a dependência dos dados do TikTok seja menor. E aí a gente começa a trabalhar de uma forma que seja mais disseminada, e aí você tem menos problemas, inclusive porque aí você consegue espalhar essa informação durante todo o mercado. Significaria uma saída do TikTok do mercado? Por exemplo, se demonstrou não muito satisfeito com uma venda da sua operação americana para uma empresa norte-americana. Aceitaria talvez o Sim. banimento dos Estados Unidos. Sair dos Estados Unidos, o que significaria para o TikTok? TikTok está tentando aí algumas formas de monetização, vai lançar o TikTok Shop aqui no Brasil já no próximo mês, então vai conseguir aí transformar a rede social num e-commerce, basicamente. Então, sair dos Exato. Estados Unidos, que é um dos principais mercados do planeta, para qualquer coisa que se imagine, o que significaria para a rede social e para o mercado de tecnologia como um todo? A gente tem que pensar, tem alguns pontos aí que a gente tem que lembrar. Existe um estudo que foi feito que, a partir do momento que o TikTok for banido, se ele for banido dos Estados Unidos, já de imediato, em um mês, vai custar 1,3 bilhões de dólares para os criadores, aquele que está na ponta, o que está usando o TikTok, que fez a sua estratégia para vender e para trabalhar no TikTok. Isso já vai ser uma mudança muito grande no mercado americano. Os americanos vão sofrer muito com isso. E esse 1,3 é só nos Estados Unidos. E aí, quando você começa a pensar, até mesmo por toda essa guerra fiscal que a gente está tendo no mundo, a chance de outros países seguirem o modelo dos Estados Unidos de banir, por exemplo, um TikTok é menor hoje em dia. Porque cada um está tendo uma proteção muito grande com seu próprio mercado, até porque está muito insatisfeito com muitas ações que estão acontecendo pelo mercado americano, pelo governo americano. Então, as pessoas estão mais preocupadas nesse momento em outras frentes do que necessariamente a rede social. Então, eu acredito que demoraria para outros países tomarem a mesma atitude, por exemplo, de um possível banimento do TikTok. Então, assim, existem algumas empresas americanas, como a própria Oracle, por exemplo, que tem um data center extremamente grande, focado no TikTok para os Estados Unidos, que foi uma dos trabalhos ali de descentralização desses dados, que provavelmente vai ficar com isso a ver navios. E qual que é o impacto para uma empresa dessa que influencia números de uma bolsa americana? Então, assim, é um trabalho, é um jogo de xadrez que eu acho que vai ser muito mais usado como arma para um toma lá da cá de uma necessidade que o governo americano vai querer, mas eu acho que e a China, ela se mostrou que ela conseguiu antecipar alguns movimentos americanos e já começou a estimular algumas empresas a resolver de formas paralelas, como é o caso, como você comentou aqui, de fazer esse shopping no próprio TikTok aqui no Brasil. O Brasil e a Índia acabam sendo dois mercados extremamente requisitados para a gente fazer, para ter esse tipo de teste, né? Porque a gente tem uma quantidade de usuários tão grande e é um usuário forte de internet que acaba sendo um mercado que acaba fazendo esses testes para uma possível expansão mundo afora. Grandes laboratórios. Aqui tem muita gente, consumidor disposto a testar essas novas tecnologias. O brasileiro adora um TikTok. O pessoal gosta Adoro. muito dessa rede social. Vamos ver se esse TikTok Shop, essa nova iniciativa da empresa aqui no país, vai vingar, vai dar certo e, claro, quais vão ser os frutos. Nos Estados Unidos já estava dando resultados impressionantes. Cristóvão, muito Exato. obrigado por nos ajudar a entender essa questão, o que pode acontecer a partir de agora, qual que é o efeito de um possível banimento do TikTok. A gente vai ter que esperar, porque era para ter sido banido lá no começo do ano. Aí o Trump deu uma adiada, esticou de cá, vai tentar negociar. Aparentemente não tem ninguém querendo comprar o TikTok lá nos Estados Unidos. Já se falou sobre Elon Musk, já comentou ali sobre outros bilionários que poderiam estar interessados. Já teve gente negando. Não vejo um fim próximo para essa história e conto com a tua participação para nos ajudar a entender os próximos capítulos dessa novela. Com toda certeza. Eu fico à disposição de vocês. A hora que tiver novas notícias, a gente volta para conversar. Pode deixar uma ótima tarde, você uma boa semana.